meu nome é Dinamar. Oi, meu nome é Felipe. Olá, meu nome é Suelen. Esse é o Não Entendo Lacan, um podcast para você que, assim como nós, não entende Lacan e para você que nem sabe quem é esse sujeito. Sejam muito bem-vindos. Com água, ela cedo madruga e precisa de ajuda, mas não dá pra esperar e nem pode atrasar no busão pra labuta. O nosso tema de hoje é criatividade e design, relação com negócios, internet e mundo real. O nosso convidado de hoje é Thiago Marques, do Nota Criativa. Se apresente para os nossos entendedores e não entendedores lacanianos. Ei, gente, primeiro, muito obrigado pelo convite. Estou acompanhando todo o processo de vocês, tudo que vocês estão fazendo. Eu estou, assim, amando. Vocês estão de parabéns. Meu nome é Thiago. Eu vou começar falando que eu sou de BH. Eu tenho, assim, um viés muito, muito forte para questões de tecnologia, para questões de criatividade também. Eu sou formado em ciência da computação. E hoje eu atuo como designer de produto numa empresa daqui de BH, que chama Hotmart. E lá, assim, meu papel é tentar ajudar a criar soluções novas para os clientes, a tentar fazer com que a plataforma ela fique cada vez mais fácil de ser utilizada. E, paralelamente a isso, eu tenho alguns projetos, como Nota Criativa, que é um projeto que eu escrevo sobre design, sobre UX, sobre acessibilidade, sobre tecnologia. Eu sou um dos organizadores do GDG Belo Horizonte, que é uma comunidade focada em tecnologia. Então a gente ajuda desenvolvedores a se integrar no mundo de tecnologia, pessoas que têm interesse no mundo de tecnologia. E eu acho que, se eu não esqueci de nada, é isso. E assim, que é muita coisa. E é isso, gente. São muitos projetos, né, Ti? Bom, a gente ama, né? Sim. Isso que é o mais importante. Eu conheço o Thiago há uns quase 20 anos. Ou mais, né? É pouco tempo. Né? A gente sempre esteve muito próximo, assim, independente da distância física. O Thiago já viajou o mundo inteiro aí, né, Ti? Muito viajado ele. Muito. E estudou também fora de BH, né? O que fez a gente ter uma distância física aí, mas a gente sempre teve uma proximidade muito grande. E para quem não sabe, ele tá por trás das nossas identidades visuais, né? Das nossas páginas profissionais, sites, projetos, tudo. O Thiago que desenvolve pra gente. Nós dois somos parceiros junto ao GDG BH do projeto Empreender em Redes BH. Para quem quiser saber mais, é só acessar os nossos arrobas, né? Tem o arroba dinamar.psc, o arroba Nota Criativa e o arroba GDG_BH. Esse tema... E esse projeto, Dina... Sim. Ai, desculpa. Não, pode falar. Normal. depois alguém corta. Vai tudo Ou deixa, né? Ou não. Que vergonha. Mas o legal desse projeto, do projeto Empreender em Redes, né? A Dina veio com essa proposta para mim. Da gente começar a pensar em alguma coisa que a gente ajudasse a economia local da nossa cidade, né? Sim. E aí a gente teve essa ideia, né, de fazer o projeto Empreender em Redes, que toda sexta-feira a gente pede, durante a semana inteira a gente pede pro pessoal postar no Instagram sobre os negócios locais deles. Não precisa ser só negócio focado em vendas, né? Pode ser alguma pessoa que quer divulgar o seu trabalho, alguma pessoa que tem algum trabalho ajudando as pessoas com algum conteúdo e tal. Então a gente pede as pessoas para poder postar isso e a gente faz o repost em todos os nossos arrobas, assim, para ajudar realmente nessa divulgação, sabe? Principalmente da economia daqui de BH, da região metropolitana, de Minas, assim, no geral. Sim, é uma rede mesmo, né? E o nosso tema de hoje, ele surgiu depois da nossa gravação sobre positividade tóxica, onde a gente conversa sobre o uso das redes sociais. A gente percebe que a internet em si, ela não é algo bom nem ruim, né? Mas a forma de utilização, ela pode ser benéfica ou prejudicial. Então, de que forma que a gente pode utilizar esses meios de comunicação virtual de uma maneira saudável? Assim, atualmente, eu tô vendo um grande problema que as pessoas, não vou falar as pessoas, a gente não pode generalizar, mas eu vejo muitas pessoas que acreditam em tudo que elas veem na internet. Vamos chamar aqui de fake news, né? Sim. Das notícias que elas são mentirosas, assim.
E eu vejo isso como um grande problema, que muitas pessoas tomam isso como uma verdade, sabe? Sim. Sim. E é um grande problema, porque tem muitas, assim, atualmente, principalmente em redes sociais mais abertas, tipo o Twitter, por exemplo, a galera, eles soltam muitas notícias que são falsas, sabe? Então, assim, a gente tem que tomar bastante cuidado, e toda notícia que a gente tiver, assim, uma suspeita que é mentira, eu acho que a gente tem que correr atrás da fonte, sabe? Pra saber de onde que veio aquilo, se é verdade, se não é, antes de sair até mesmo repostando isso nas nossas redes sociais, sabe? Aham. Porque senão acaba que aquele conteúdo viraliza, pode ser mentira, entendeu? Então acho que assim, a gente tem que utilizar de uma maneira saudável, no sentido de não acreditar em tudo que a gente vê. Verdade. Sempre ser bastante críticos. A gente tem que ser bastante crítico em tudo que a gente vê, sabe? Acho que esse é o primeiro passo, né? Uhum. E como que a gente consegue saber que aquela fonte é confiável? Então, eu acho que sim, buscando jornais que você conhece, que você tem confiança, sabe? Assim, na internet mesmo. Tem muito site que é muito site fake, tipo, que eles colocam coisas, assim, absurdas. E às vezes eles mentem a fonte. Então, assim, é buscar referências sérias aí. O jornalismo sério tá aí pra mostrar pra gente, né, a verdade. Sim. Então, acho que o principal é isso. Não sair acreditando em mensagens de WhatsApp, Sim. muitas vezes. Você falou em sites falsos, assim, tem como a gente conseguir identificar também? Eu falo, tem esses jornais onde a gente acredita ter uma credibilidade maior, né, que são jornais maiores e tudo, mas de pessoas que têm uma influência menor, né, como que a gente consegue identificar no site? Isso é possível? A gente vê alguma coisa ali no site que diz dessa credibilidade, dessa informação? Tem sim. Assim, eu acho que a gente tem que acreditar muito da onde que aquele site vem. E até da questão do profissionalismo daquele site, né? E assim, ver a pessoa que escreveu aquilo. Os sites mais sérios hoje, eles colocam sempre o autor daquele artigo que você está lendo, daquela notícia que você está lendo. Então, ir buscar quem que é aquela pessoa que escreveu aquilo, sabe? Todo site sério vai ter lá o autor. Isso aí é uma coisa que, eu não sei se está na lei, mas eu sei que existe isso, sabe? Uhum. Recentemente, eu vi até uma reportagem que teve um site para divulgar fake news em relação à política brasileira. Eles criaram um site e colocaram pessoas, assim, assinando o artigo, mas na hora que eles foram buscar quem eram aquelas pessoas, elas não existiam. Nossa. E as fotos, elas saíram, sabe, desses sites que você compra fotos profissionais para você poder utilizar? Aham. Nossa, eu tava levando isso super a sério. Eu achei que era realmente um ganho, sabe? Olha aí. Então, e aí eles pegaram as fotos, gente, eles modificaram pouquíssimas coisas, tipo assim, era, acho que 2 mulheres e um homem, e aí eles modificaram algumas coisas, provavelmente no Photoshop, tipo assim, modificou um pouco do olho, um pouco da boca, um pouco da sobrancelha, pra não ficar muito idêntico, mas aí eles conseguiram pegar uma foto e a outra, e as fotos estavam assim, batendo, sabe, igualzinhas, só com esses detalhes diferentes, e assim, estão meio que criando uma pessoa que não existe, que é irreal, para poder propagar notícias falsas, sabe? Então a gente tem que ter bastante cuidado com isso. E acaba, né, Thiago, que as notícias falsas, elas realmente vêm com um cunho de má fé, né, assim, que interessa provocar algo em quem consome, né? Que seja uma crença sobre alguma coisa que está acontecendo, ou uma mudança de percepção sobre a imagem da outra pessoa. Sim. E, gente, isso é muito perigoso, sabe? Principalmente se for uma notícia falsa em relação a alguma pessoa, né? Aqui a gente tá falando de pessoas. Vocês imaginam assim, como que isso pode afetar a vida dessa pessoa que está sendo noticiada, talvez, uma notícia falsa dessa pessoa, sabe? Vocês vão saber dizer, assim, muito bem sobre isso em relação ao que eu tô falando aqui. Sim, e é rápido, né? Assim, notícia falsa se espalha muito rápido. Eu acredito também que, porque na maioria das vezes elas são muito sensacionalistas, né? Então, e as pessoas às vezes gostam de propagar essas informações. Então acaba que dissemina mais rápido mesmo, até pelo Twitter, assim. O Twitter o Thiago comentou sobre o Twitter e tudo mais. Eu vejo o Twitter como uma rede social mais imediatista, né? Ele é bem pontual, assim, o negócio tá acontecendo ali na hora e as pessoas estão comentando, então dando a opinião delas, e na maioria das vezes a gente nem sabe, igual eu falei. Eu de verdade, eu acreditei mesmo que as pessoas tinham criado um site para verificar notícias falsas, para
pra denunciar também e tudo mais. Eu tô chocado de verdade. Uhum. Mas, Felipe, você falou sobre isso, eu achei legal. Porque no Twitter também a gente tá vendo recentemente um monte de, tipo, eles falam de bot, né? Que são perfis fakes, perfis falsos, que eles criam para poder estimular aquela notícia a rodar mais rápido, tá? E às vezes isso acaba que entra naqueles trending topics, que é em relação aos assuntos mais quentes do momento do Twitter. E robôs estão fazendo isso hoje, sabe? Tipo assim, pessoas contratam robôs para poder espalhar fake news. Isso é muito perigoso. Thiago, como que isso acontece? É uma dúvida que eu tenho. Nossa, a gente tá cheio de dúvidas pro Thiago. Super. Fique à vontade, gente. É um universo que a gente acessa, que a gente tem uma aproximação de alguma forma, mas a gente não tem essa proximidade de conhecimentos sobre o que tem principalmente por trás daquilo. Então, como que é contratado esses robôs? Porque é bem bizarro, assim. Tem uma conta. Essa conta, ela precisa estar vinculada a um e-mail, não é? Assim, quer dizer, vai estar criando um novo e-mail. É muita informação. Então, é muita informação. Por exemplo, a gente cria uma conta no Twitter, a gente como pessoa física normal, vamos dizer assim, a gente cria uma conta no Twitter, então a gente coloca e-mail, coloca senha, né? A gente define isso tudo. Sim. Só que cada vez mais, por exemplo, eu vou dar o exemplo do Twitter agora, mas a gente pode levar isso para qualquer rede social, tá, gente? O Twitter em si, eles criam vários mecanismos de burlar que robôs consigam criar contas, tá? Então, o que eles fazem? Pede verificação por e-mail, verificação no celular, tá? Só que a galera, eu vou falar galera assim, não sei quem é essa galera, tá? Mas eles conseguem burlar esse sistema e acabam criando scripts no computador, né? Então é tudo programado, que vão criar várias contas fakes, uma atrás da outra, assim, em questões de segundos, sabe? Então eles têm uma base muito grande, assim, eles não criam uma por uma, algum robô, alguma programação ali que está criando uma atrás da outra essas contas. Então, geralmente as contas, elas não têm um nome, assim, real, é tipo assim, até tem, por exemplo, Thiago 01235679, sei lá, só tem um número aqui qualquer. São contas que são fáceis de identificar que é fake, sabe? Esses dias mesmo eu vi tipo, umas 3 contas que começaram a me seguir assim, eu falei, gente, isso aqui é fake. Que aí como se identifica que é fake? O nome do arroba é estranho. Você vê, a pessoa, ela tem, sei lá, 3 seguidores, pouquíssimos seguidores. E elas começam a seguir um monte de gente. Então, assim, pode desconfiar. E na hora que você vai ler as notícias, é tudo assim, notícia que você vê que é sensacionalista, sabe? Posts que são sensacionalistas, assim. Não sei se vocês estão acompanhando muitas notícias, eu estou tentando até evitar, gente, mas assim, o próprio governo descobriram aí que está envolvido nessas questões, sabe? Nossa, que começar a contratar. Né? Surpresa aqui agora. Esse é um assunto realmente que está em pauta, né, Thiago, Lipe, Dina, está muito em pauta recentemente, né? No Congresso tem sido instaurada lá a CPI das fake news, né, como uma suposta intervenção nos resultados das eleições, né, denúncias de uma suposta intervenção. Algo similar também ocorreu nos Estados Unidos em razão do processo eleitoral do Donald Trump, né? O que eu acho interessante disso é que o quanto que, né, os meios de comunicação de alguma forma, né, hoje com a internet com muito mais alcance do que há tempos atrás, né? Antes a gente via que, por exemplo, a TV ela formava muito mais opinião, né, estilo de vida, enfim, crenças e comportamentos das pessoas. Hoje a internet, né, por meio das mídias sociais, né, e outros veículos de comunicação, também representa essa possibilidade de influência, né? Quando a gente vê uma disseminação de fake news incontrolável, né, assim, de formas realmente difíceis de identificar, né? O Thiago está ajudando a gente a perceber, né, algumas características, mas o quanto que isso também não pode interferir, como, por exemplo, no resultado de eleições, em comportamentos de sociedade, né, por via de notícias falsas, né? Exatamente. Isso me provocou aqui uma outra questão também, dessa repercussão desenfreada
Porque como não há uma verificação, essa repercussão ela vai indo de qualquer jeito. E ela tem esse alcance muito grande, que é o que a Su falou. E aí, ao mesmo tempo, a própria informação ela vai sendo assim, distorcida. Quer dizer, é um telefone sem fio, né? Sim. Nossa, eu pensei exatamente no telefone sem fio agora com essa fala. A notícia que já não tinha uma verificação, ela é passada de qualquer forma ainda, né? Então, assim, no final das contas, para onde que vai isso tudo, né? Eu acredito na ideia básica, assim, de que a partir do momento que a gente passa a utilizar a internet para propagar informação, a gente deixa de ser refém, principalmente da televisão, que antes era uma forma única da gente ter essa informação, né? Mas o problema é como filtrar o caminho que essa informação faz, a forma que essa informação vem, e se ela realmente é verídica. Sim, e aí eu penso numa outra coisa também, né? Que é o cancelamento. A gente tá vendo aí, assim, um acervo de cancelamentos, né? Aí as pessoas, elas são canceladas, depois elas já não estão mais canceladas. Eu fico me questionando, assim, qual que é o ponto de alguém ser cancelado, né? O que isso provoca na sua subjetividade, até mesmo da possibilidade da pessoa entrar em contato com aquilo que ela fez, mas de uma forma com que ela consiga rever o ato, sabe? Porque tem uma problemática aí de que quando você cancela um sujeito, esse sujeito, ele pode nem ter mais espaço para poder pensar e reconstruir aquilo. Quer dizer, qual que é o momento de se cancelar um ser humano? E aí depois ele não tá mais cancelado. Aí depois, Do nada. sabe? Eu acho essa política do cancelamento uma coisa muito engraçada até. Porque no início, eu acho que vinha com a ideia mais de literalmente bloquear algumas informações, algumas pessoas com alguns comentários e tudo mais. Mas eu acho que hoje, eu não sei se isso se torna tão eficaz mais, sabe? Primeiro pela ideia de você não permitir que a pessoa reveja, igual você comentou, né, Dina? Esse comportamento, esse tipo de atitude, que ela aprenda com isso de alguma forma. E segundo porque depois do nada ela é descancelada, assim. A coisa meio que perdeu o rumo ali, sabe? E se o que a pessoa vai fazer com isso, com a informação que ela tem, a gente não sabe, né? Mas a possibilidade que ela tem de rever algo que ela fez é remota, se ela foi cancelada, né? É claro que a gente percebe aí em muitos locais, em muitos canais, principalmente canais de YouTube, enfim, que essas pessoas elas se preocupam mais com o número de seguidores, que isso implica, né, com a relação dela financeira, enfim, das marcas que vão estar ali junto com elas, né, e tudo que perpassa essa questão financeira mesmo, do que, de fato, o ato. Mas aí a gente também não tem acesso, né? A gente não sabe a preocupação real desse sujeito, né? Mas a gente sabe que pode impedi-lo de uma reflexão, sim, né? E principalmente que em um momento é cancelado, no outro não é. Ele é punido porque vai ser restrito a alguns contratos, né? Alguns contratos com marcas maiores vão ser cancelados também. Mas depois eles estão aí de novo e parece que nada aconteceu, então... As pessoas esquecem, né, gente? Acho que as pessoas, ao mesmo tempo que elas cancelam muito rápido, elas esquecem muito rápido do que aconteceu, sabe? O povo tem memória curta. Assim, recentemente a gente viu um monte de casos de cancelamentos que eu falei assim, gente, é sério? É sério, assim, no sentido de, tipo, depois tá tudo bem, sabe? Recentemente, acho que essa semana passada, vocês viram uma atriz, ela lançou uma marca de roupa que era inspirada no coronavírus. Meu Deus, eu não vi isso. Então, assim, ela foi canceladíssima. Depois vocês pesquisam. Mas, assim, ela foi canceladíssima porque a marca em si, eu não lembro o nome da marca, mas fazia referência ao corona. Aí, depois que deu essa repercussão, tipo assim, num dia foi, tipo assim, todo mundo criticando. Aí, no outro dia, ela simplesmente foi lá, trocou o nome da marca. Ela disse que a marca era de um amigo dela, que ela estava só ajudando. Mas assim, ela era a garota propaganda e de todas as fotos, né? E
Aí depois eles trocaram o nome e assim, bombou de venda, sabe? Meu Deus. Tipo, é foda, tipo, né? Um dia tá todo mundo criticando, no outro dia tá todo mundo comprando, sabe? Então assim, tem que saber. Aí só voltando um pouco que vocês estavam falando sobre a questão do investimento em fake news, né, na internet, né? Várias empresas eles descobriram que estão por trás desse financiamento de fake news aí. Inclusive, há muito tempo atrás, a Dina já tinha me mandado uma notícia, não sei se você lembra disso, Dina, sobre uma possível academia que estava envolvida em algumas tretas aí. Ah, sim. E Famosa. ele foi comprovado agora, sabe? Famosíssima. 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 E a academia que, inclusive, eu malhava, sabe? E aí, tipo assim, a primeira coisa que eu fiz foi ir lá tentar cancelar, né, minha matrícula, só que... Cancelar literalmente, Thiago. Exatamente. Do meu lado era cancelar mesmo. Só que assim, hoje você só consegue cancelar se você for presencialmente assinar o termo na academia. Nossa. Como que a gente faz isso, gente, hoje? Sendo que, ainda bem que estão todas fechadas, né? Mas assim, eles não querem que a galera cancele, obviamente, então eles estão assim, impedindo a gente de cancelar, na verdade, vamos dizer assim. Então, eu tive que abrir uma reclamação via processos legais aí, tipo o Procon, pra poder tentar resolver isso, sabe? Porque é um absurdo, gente, é um absurdo. Tipo, eles impedirem a gente de fazer uma ação nossa, sabe? Sim. É um aprisionamento de alguma forma, né? É tipo assim, sei lá, se a gente for agora eu tô falando do meu mundo, tá, gente? Sobre design, sobre o UX. A gente tem uma expressão meio heurística que a gente fala, que é liberdade e controle do usuário, sabe? Então, tipo assim, o usuário ele tem que ter liberdade nos meios digitais para poder tomar decisões, sabe? Por mais que hoje, lá no site deles, tenha a opção lá, cancelar matrícula, existe essa opção, esse botão lá, só que nada acontece, porque provavelmente alguém pediu para tirar a ação desse botão. E aí, se a gente for trazer... Gente, eu tô cheio de assunto pra vocês, nossa. E aí, se a gente for trazer esse assunto para outra coisa real aqui, vocês viram a movimentação do site sobre o coronavírus, que eles pediram para tirar os dados de pessoas mortas no Brasil? Sim. Isso é muito complicado. É uma outra ação, gente. Isso é muito complicado. Sim. Porque você priva as pessoas de terem certas informações, você retira aquelas informações do site. São depois públicas, né? Exatamente. São públicas. E pior é que depois que quando voltam a ter essas informações, você já não sabe o que foi mexido ali mais, né? Exato. Então é muito complicado. Exatamente. Essas notícias do governo, né, elas são, assim, você tem que aguardar um tempo, porque emite uma coisa que é falada, depois essa mesma coisa, ela é desconsiderada pelo próprio sujeito, que não foi daquela forma, depois ele revê, foi daquela forma mesmo, e depois já não é mais daquele jeito. E depois aquilo nunca existiu. Então eu aguardo, na real eu aguardo, assim, olha, teve uma notícia, tá, daqui a pouco desmente a notícia, aí daqui a pouco... Foi tirado desse contexto. Isso, aí daqui a pouco tá em outra notícia. Aí daqui a pouco aquela notícia volta. Aí era aquilo mesmo, e depois não era. Então, eu aguardo um dia, gente. Eu tô nessa agora. Mas é isso, né? Assim, essa é a potência da informação, né? Que manipulam de toda forma, porque sabe que vai ter um efeito, né? Que seja para esconder o ranking que o Brasil está no número de mortes, né? Mas aí, por outro lado, aí a gente começa a falar dos projetos legais que existem, né? Tem uma galera que é de um projeto que chama Brasil.io. Se vocês acessarem Brasil.io no browser de vocês, de internet, vocês vão entrar no site, que é uma plataforma que várias pessoas, principalmente desenvolvedores, eles criaram para poder mostrar dados mais reais sobre a relação relação de todos os dados do Brasil. Que legal. Mas aí agora eles colocaram a questão do Covid-19. Então, reuniu um time de várias pessoas, junto com as secretarias de cada município, né, de cada localização, para poder trazer os dados mais reais. Então, assim, quem tem interesse é Brasil.io. Eu acho esse projeto incrível. Que, assim, aí tem uma mutirão de desenvolvedores da galera de tecnologia mexendo nesse site, nesses dados, para poder extrair, assim, dados mais reais. E, assim, o legal é que não é só do Covid. Então, assim, tem relação a empresas brasileiras, a questão de eleições passadas, e eles trazem, assim, vários datasets de informações que são muito válidas, então acho que é bastante legal. Thiago, só repete pra gente, por favor, é Brasil? Brasil.io, I-O, que a gente fala, Brasil.io. A gente pode deixar também nos comentários aqui,
a gente coloca na descrição normalmente. Isso que tem a ver com o que você estava falando sobre posicionamento, que a gente estava conversando antes de gravar, né? Sobre posicionamento profissional. Tem tudo a ver, gente. Sei lá, vamos falar de uma blogueira recente que fez uma festa para os amigos na casa, no apartamento dela, e ela foi cancelada. Com razão, tá, gente? E as que estavam próximas também, foram todas canceladas. De menos sei lá, a estrela principal da festa, que ela não apareceu em foto nenhuma. Então, ela em si não foi cancelada. Mas a festa ela era pra ela. A gente sabe, todo mundo sabe. Mas ela não foi cancelada, não. Ah, que legal. Muito legal. Mas, enfim, o posicionamento dela na internet sempre foi um posicionamento de vida saudável, vida fitness. E ela foi uma das primeiras pessoas no Brasil a pegar o coronavírus. Mas isso não é motivo, tá, gente? A gente só tá comentando isso porque ela pegou a doença. Então ela estava com a doença, ela viu como que era. Sentiu como na a pessoa, pele, né? Ela sentiu na pele. E após isso ela deu uma festa pra comemorar a vida da amiga dela lá. Então assim, o que rola? Ela foi cancelada, ela perdeu milhares de contratos, assim. Contratos com empresas super famosas. E aí é um outro lado também, né, gente? A empresa que tá patrocinando aquela pessoa, ela tem que se posicionar também, sabe? Porque senão é a marca dela sendo divulgada por uma pessoa que não é uma influência, vamos dizer assim. Né? Isso tem a ver até com a questão que você comentou da academia mesmo, né? De você querer cancelar. Na maioria das vezes você não quer ter sua imagem atrelada a um tipo de comportamento que você não concorda. Exato. Sim. Total, exatamente. Assim, se minha posição é essa, X, não faz sentido eu continuar consumindo um produto ou indo para um local que vai muito ao contrário do que eu penso, sabe? Então isso faz todo sentido. Ontem eu estava assistindo uma live de um cantor, que ele é gay, só que uma das empresas que estavam patrocinando aquela live era uma empresa que o dono é super homofóbico. Aí, assim, tinham vários comentários lá falando, poxa, essa empresa tá patrocinando essa live, mas não tem alguma coisa estranha aí não, sabe? Então, tipo assim, até a própria imagem, nesse caso, não era da empresa, era do cantor em si. Ele tá tentando... Assim, é óbvio, né, gente? A gente tá numa crise e a galera precisa de dinheiro, Sim. né? Sim. Mas a gente também tem que saber o que a gente coloca, né? Se a gente for falar assim, né? Uma pessoa muito famosa, no caso, não sou eu. Vocês em breve vão ser muito famosos. Oh, meu Deus. Mas assim, entendeu? É meio que isso, saber o que a gente fala, pra quem a gente fala e tentar se posicionar de acordo com isso. É uma questão de responsabilidade até, né? Sim, e às vezes precisa exatamente. de uma coisa tão macro, né? Igual essa situação dessa moça lá da festa. Exato. Porque antes mesmo disso, veja bem, os assuntos que ela abordava era totalmente sem credibilidade, né? Pelo que foi visto, ela... eu não falo nem de uma formação acadêmica, não. Eu falo da forma de utilização, que você pode ser formado em algo, mas utilizar aquilo ali de qualquer forma, né? Eu falo pela forma de utilização mesmo, de algumas coisas que iam em desencontro à saúde do próprio corpo, né? Então, era uma proposta bem inútil, assim, bem desnecessária, mas que atingia um grande público. E aí eu começo a pensar assim, por que essas pessoas seguem essas pessoas? Sabe? Por que dá palco para essas pessoas? Quer dizer, o que útil tem aquele conteúdo, de fato. Exato. Se a gente está falando da importância de algo profissional, o quão profissional que é aquele sujeito, e eu falo profissional, como eu estou falando, não é questão de formação acadêmica, eu falo de ética profissional. O quanto aquele profissional, o quanto aquele sujeito está sendo ético com a proposta de conteúdo dele. Então, de onde que tá vindo aquilo ali, que envolve tudo isso que a gente falou, né, de fake news, né, olha, se você fizer tal coisa, isso vai ser melhor para sua vida, e aquilo ali não tem embasamento nenhum, né, tudo feito de qualquer jeito, e aí as pessoas consomem aquilo numa grande proporção. Eu fico pensando, por que essas pessoas têm a fama que elas têm, sabe? Pois é, e é perigoso, sabe? Eu acho que é muito perigoso, porque muitas pessoas acreditam que tudo que aquele blogueiro, aquela blogueira, aquela pessoa influencer, né?
ela tá mostrando a verdade, gente. Tipo assim, principalmente hoje, se a gente for falar das questões de corpos perfeitos, né? Muita gente vende uma cena que muitas pessoas acreditam que aquilo ali é o perfeito, que é aquela mulher toda sarada, aquele homem todo rasgado, sabe? E assim, só que você não sabe o que tem por trás daquilo, quantas cirurgias tem, sabe? Quantos remédios aquela pessoa toma, que aquilo ali não é, às vezes nem é saudável. É só a capa por fora que tá bonita, sabe? O que provoca então, subjetivamente, né? Sim, o que provoca. E tipo assim, é perigoso porque muitas pessoas acabam que pode entrar, gente, até em depressão, porque elas veem aquilo e falam, gente, eu nunca vou conseguir chegar nesse ponto, sabe? De ter aquele Instagram perfeito, de ter aquelas viagens perfeitas e aquela foto do corpo perfeito, sabe? Sim. Parem de dar palco pra essas pessoas. Por favor, Isso. por favor. Seguem pessoas reais, gente. Seguem pessoas reais. Sem falar nos conteúdos de ilegalidade mesmo, né, galera? Tipo, você estava vendo outro dia uma reportagem, inclusive, que saiu em rede nacional, de youtubers, por exemplo, que promoviam rachas e tal, nesse período agora da pandemia, com carros de luxo, assim, aproveitando o afastamento social, né, que as vias estavam mais liberadas, e gravando como conteúdo no YouTube, né, assim, para as pessoas consumirem e tal, né, então, assim, nessa pergunta que você faz sobre as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, da maneira como é passado, e até pelo fato de conseguir se transmitir isso, tem muita gente que, inclusive, às vezes não sabem o teor da ilegalidade daquela informação que está sendo transmitida, daquele conteúdo, né, você pensa que são adolescentes que veem, crianças, às vezes, né? Assim, se está mostrando que pode, às vezes, né? O entendimento é muito esse. Sim, a proposta é, façam um filtro, né? Sim, isso. Olhem as suas redes sociais, sério. Pega a sua rede social, as pessoas que você segue, todas elas. Seja no YouTube, seja no Instagram, no Twitter, sei lá onde. Pega tudo, faz uma limpa, assim. Se pergunta por que você está seguindo aquele sujeito. Se aquilo é realmente válido pra você, né? Eu fiz isso esses dias atrás. Eu faço esse trabalho assim sempre. Até assim, a gente não precisa estender também para pessoas muito famosas, não. Sim. Se você tem uma pessoa do seu grupo social, que aquelas postagens não te faz bem, gente, tá tudo bem você ir lá e não começar a seguir mais essa pessoa, sabe? Tá tudo bem. Porque se aquilo te faz mal, gente, para de seguir, não tem problema. Se o problema, na maioria das vezes, é deixar de seguir, por exemplo, alguém próximo, o Instagram, por exemplo, tem uma ferramenta maravilhosa que é para silenciar as pessoas. Se a gente não pode silenciar na vida real, a gente pode silenciar na rede social. Olha só que legal. Exatamente. Sim. Pronto. Tem esse recurso lá, né, Lipe? Tem. E eu vou falar por experiência própria. É uma ferramenta excelente. É possível uma pessoa leiga criar sua identidade visual de uma forma mais profissional? E por onde que ela deve começar? Ou então, é super possível, tá? Por mais que hoje o trabalho de um designer, de um profissional, né, nas suas redes, ele faz todo sentido, né? Que ele vai saber exatamente como colocar a informação da melhor forma, da maneira correta. Só que a gente sabe que no início de projeto, às vezes a pessoa está sem grana e tal. Então, hoje em dia, a gente tem vários apps que podem te ajudar a fazer isso, sabe? Principalmente voltado para o Instagram, né? Então, você quer fazer um feed com, sei lá, alguma coisa legal, uma coisa bonita. Então, tem um app que é bastante legal, chama Canva. Canva App. Acho que é Canva mesmo, gente. Ou Canva ou Canvas, deixa eu... Canva, no Canva. singular. Canva, né? Eu uso ele. Canva, isso. Então, assim, ele é muito bom, eu já entrei. Claro que hoje eu não uso ele, porque eu tenho outras ferramentas que eu gosto de usar. Não, eu falo, tipo assim, é porque, como eu sou designer, então assim, pra né? leigos, gente, o campo é pra leigos. Ele é mais volta pra pergunta, pra leigos, não pra profissionais. Eu sou muito amador. Não é, Thiago? O Canva quase Tipo assim, tudo pra você. O Canva, ele é uma ferramenta para quem não tem muito conhecimento da área de design, fazer alguma coisa para a internet. Então, assim, ele é muito bom, ele foi criado exatamente para essas pessoas, não para designers. Mas aí, gente, eu tava num grupo aqui de designers que a gente tem vários, entre vários que a gente tem, do WhatsApp, e daí eles estavam comentando sobre isso. E teve alguns designers que falaram que usam sim, tá? Porque assim, se a gente for pegar a área de design em si, né? Se a gente for levar para o inglês, é projeto. Então, assim,
debaixo desse guarda-chuva, a gente tem vários tipos de profissionais. Então tem um profissional que ele é focado apenas em ilustração, tem um profissional que ele é focado mais na parte visual dos sistemas, tem um profissional que ele é focado na parte de pesquisa, o outro é focado na parte de escrita. Então, assim, de acordo com o profissional que está debaixo desse guarda-chuva grandão, vai encontrar várias ferramentas. Então, por exemplo, minha parte visual, que eu falo assim, de ilustração e tal, ela não é muito boa igual eu vejo a galera aí fazendo umas coisas mirabolantes. Mas aí, se for pegar a parte de interação, a parte de prototipação e tal, aí eu já consigo desembolar, entendeu? Então, assim, é de acordo com o profissional que você quer. E aí, por exemplo, no Instagram da Dina, de psicologia, qual que é, Dina? Fala arroba aí pra galera. @dinamar.psc. É isso aí. Você é um merchan. Exatamente. Super discreta. Sim. A gente fez um trabalho, tipo assim, eu entrei na parte da questão visual, né, de identidade visual dela. Muito e bom, não é só isso. Hoje, obrigado. Hoje a Dina também tem tem mais dois profissionais que ajudam a Dina, que é a questão do marketing, né? Então ajuda a Dinamar a divulgar as redes sociais dela, o conteúdo dela na internet, e também tem a questão da outra profissional que ajuda na questão dos textos também. Então, assim, se a gente vê um Instagram assim, é claro, no início, gente, a gente faz tudo. A Dinamar fazia tudo no início. Só que, à medida que o tempo vai passando, você vai aumentando mais o engajamento. Se você quer aumentar mais o engajamento, aí é necessário o momento de você contratar outros profissionais para te ajudar nisso. Porque tem profissional para tudo, sabe? Sim, e eu tive o privilégio de sempre ser próximo do Thiago, né? Porque não só a rede Instagram, mas todo o site, né, que antes ele tinha sido feito de acordo com as normas do Conselho Federal de Psicologia, para atendimento que na época chamava de orientação psicológica online, tinha um nome específico para atendimento online. O Thiago que fez, assim, me auxiliou, né, assim, nesse processo, e aí quando a gente foi com esse outro site, foi realmente esse projeto desde lá do início, da gente rever tudo, até, eu fiquei impressionada até com a questão da tonalidade, então assim, uma cor, né, que a gente foi pensando nas cores, então é tudo muito sensível, tudo que a gente foi construindo, e eu falo a gente porque a forma do Thiago trabalhar deixa a gente tão próximo daquilo, que é como se eu tivesse construído ali também de alguma forma prática, sabe? Não só de pensamento, mas uma proximidade muito grande com o próprio produto. Então, da cor, por exemplo, uma cor que era a forma da cor, eu não sei, eu vou saber explicar direito, né? Mas o Thiago me explicou dessa forma da cor para as pessoas conseguirem visualizar, né? Que aí entra nessa parte de acessibilidade. Exatamente. E só complementando esse trabalho que a gente fez no início, né? Então, assim, a gente utiliza bastante, somente o pessoal que é voltado para a área de design, a gente usa bastante o design thinking, né? Que é basicamente a gente é uma abordagem, né, que ela é centrada em relação a questões das pessoas para a inovação, né? Então, assim, são várias ferramentas que a gente pode ter, que aí a gente tenta identificar as necessidades das pessoas, né? Aí isso entra também as possibilidades tecnológicas, o que é possível você materializar toda aquela ideia em tecnologia, e aí você vê a questão em relação ao seu negócio, né? Quais são os requisitos do seu negócio, daquilo que você quer fazer. E aí, eu lembro que no início, na verdade, a gente fez tudo, pensamos tudo junto, né, pela internet, né, WhatsApp, e aí eu falei, Dina, a gente precisa sentar e conversar sobre isso, e aí eu propus pra ela, a Dina veio aqui pra casa, eu não sei se você lembra, a gente ficou, tipo assim, até madrugada, fazendo uma dinâmica bastante legal. Não, foi maravilhosa a experiência. A gente, tipo assim, lotou a parede de post-it, então tinham várias fases, como se fosse um workshop que a gente fez. Que eu precisava entender dela, quais eram as necessidades dela. E aí, a gente conseguiu levantar até, assim, pensamentos que ela ainda não estava pensando sobre o negócio dela, que era atendimento psicológico, né? Sim, isso é fantástico. Eu achei bastante legal. Então, assim, a gente levantou quais eram as dores dos clientes dela, quais eram as necessidades, quais eram, assim, a visão futura. Então, assim, a gente fez um painelzão, assim, com várias ideias, a gente votava e tal. E aí a gente saiu, dessa noite, a gente saiu com um protótipo do site dela pronto, todo em papel, todo escrito, assim.
tudo que a gente queria colocar no site, tudo a gente saiu assim certinho, e isso me auxiliou a pensar no futuro, a fazer a interface, a poder pegar essa interface, programar ela para disponibilizar na internet, sabe? Legal. E em relação às questões de acessibilidade, eu gosto, gente, sempre quando eu falo disso, eu gosto de trazer um dado. É um dado antigo, é um dado de 2010, mas é o último dado que a gente tem sobre o assunto, que é do IBGE. 24% da população brasileira tem algum tipo de deficiência. Assim, 24% é muita gente. Muita gente. E a gente precisa cada vez mais adaptar coisas visuais nos nossos sites, nos nossos sistemas para essas pessoas, tá? Então, por exemplo, uma pessoa cega. Se ela entra hoje no site da Dina, ela vai conseguir consumir todo o conteúdo, porque o site está acessível. Então, são formas que a gente encontra no desenvolvimento para poder tornar aquilo ali acessível. Então a Dina comentou a questão das cores, né? A gente tem que pensar muito bem em relação ao contraste do fundo com aquele conteúdo principal, seja ele um texto ou alguma imagem. Se a gente não tem um contraste legal, por exemplo, sei lá, colocar um fundo azul com uma fonte vermelha, não vai estar acessível, porque para visualização é muito ruim, e dependendo da pessoa, por exemplo, se ela tem daltonismo, ela não vai conseguir consumir aquele produto, aquele conteúdo, sabe? Então, assim, acho que pensar em relação à acessibilidade é pensar em relação a como as pessoas elas consomem o produto, consomem o conteúdo, sabe? Sim. O que faz uma rede ser considerada acessível e o que é preciso pensar quando a gente fala sobre a acessibilidade web? Tá. Se a gente for pensar em rede social, tá? Antigamente não tinha uma forma de a gente tornar o nosso conteúdo muito acessível, uma forma direta das plataformas, né? Então do Twitter, do Instagram, por exemplo, até do LinkedIn. E aí as pessoas utilizavam a hashtag para cego ver, né? Por quê? Um cego, para quem não sabe, a forma dele consumir o conteúdo da internet é usando um leitor de tela. Então, cada, sei lá, iPhone tem o VoiceOver, que é nativo do iPhone. Para Android você tem vários recursos, né, de apps que são leitores visuais, leitores de tela, na verdade. E assim, o que esse app faz, né? O que essa ferramenta faz? Toda informação que está na tela, ela solta em voz para o usuário. Então o usuário vai consumindo aquilo através do leitor de telas. E aí a galera utilizava a hashtag para cego ver, porque uma das formas que esse leitor de tela trabalha é usando links. Então, quando você coloca uma hashtag, aquela hashtag ela é transformada num link. Então, se o cego está navegando e ele vê essa hashtag, ele vai saber que após aquele link vai ter a descrição da imagem. Por que a gente precisa descrever imagens? Porque muitas vezes as imagens elas contêm muitas informações super assim, valiosas para aquele contexto, para aquele texto que ela tem inserida, que a leitor de tela ele não consegue ler por si só, né? Então, assim, talvez é uma propaganda de algum evento que tem data, tem localização e tem as informações de como você compra o ingresso. E a gente precisa informar para o leitor de tela que essas informações todas estão naquela tela. Informar como a gente escreve. Então, hoje, se a gente for pegar no Instagram, for pegar no Twitter, por exemplo, você já consegue adicionar a descrição dessa imagem pela própria ferramenta. Então, no Twitter eu sei que você precisa ativar ela em configurações. Quando você ativa, já fica a opção na hora que você insere a imagem mesmo, para você colocar essa legenda. E no Instagram isso já é nativo, então você pode entrar na edição das suas fotos e colocar a descrição da foto inteira, da imagem inteira, porque as pessoas que são cegas, as pessoas que usam o leitor de tela, elas vão conseguir entender aquele conteúdo da sua imagem. Que legal. É claro, é muito importante você entender o contexto, né, da sua imagem, para saber se o usuário, apenas lendo a legenda, ele já consegue ou não entender o que está naquela imagem. Então, vale muito a pena você saber o contexto que essa imagem está inserida. Muito legal. Ti, o tema em si ele é algo muito novo, né? Você consegue perceber um certo receio das pessoas em lidarem, trabalharem com isso? Você consegue atribuir isso a alguma coisa? Cara, o Felipe, é muito assim, é um absurdo, porque eu tô nesse, né, eu me interessei por acessibilidade tem algum tempo, foi durante a faculdade ainda, sabe? Foi lá, sei lá, meados de 2015, 2016, assim, é recente, vamos dizer assim, né?
mas mesmo assim, tem 5 anos aí que eu venho estudando, que eu venho falando sobre esse assunto, e é claramente, assim, a gente vê, sei lá, eu vou em eventos de tecnologia para falar sobre o assunto. Se tem uma outra palestra no mesmo horário da minha, que a pessoa está falando sobre a última ferramenta que lançaram sobre alguma tecnologia, sei lá, X, a minha palestra vai estar vazia e vai todo mundo lá. Uhum. Na outra palestra. Porque ninguém, assim, a galera... Muita gente acha que é difícil, sabe? Que é um assunto complexo, que lidar com esse assunto é muito sensível. Assim, sensível mas que é difícil fazer, sabe? Uhum. E eu falo, gente, é só você seguir as boas práticas de desenvolvimento que você vai conseguir fazer aquilo ali ser acessível, sabe? É um assunto que ele vem sendo debatido, assim, tem um tempo, tem um órgão mundial, que é a W3C, que é World Wide Web Consortium, que é www, sabe? Tudo que assim, a galera da web tem de padrão, esse órgão, eles meio que padronizam essas linguagens de programação para web e tudo mais. Então, eles assim, são um órgão que é responsável por boas práticas de acessibilidade para a internet. E aí, tá tudo disponível, a gente tem vários guias, várias guidelines, todas disponíveis gratuitamente na internet, que todo mundo pode consumir. E assim, o foco deles é em programação, tá? Em desenvolvimento para ter páginas acessíveis. Mas a gente encontra, por exemplo, no Brasil tem o EMEG, que ele é do governo, que há muito tempo, sei lá, tem um tempinho atrás que ele foi lançado, inclusive o meu orientador da faculdade foi um dos autores desse guia, que além de ter o guia para desenvolvedores, ele também tem um guia para criadores de conteúdo. Ensinando a você a boas práticas em relação à escrita na internet, sabe? Então, assim, para dar um exemplo, uma boa escrita. Se a gente tem um post no blog que o link, sei lá, um link para poder baixar um livro, por exemplo, ou baixar um e-book, só clique aqui. Se a gente tiver nessa página 3 links, clica aqui, o usuário que está usando o leitor de tela, ele não vai saber para onde cada link desse vai na internet. Entendeu? Porque, igual eu falei no início, né, o leitor de tela ele navega por links. Só que, se a gente colocar, em vez de colocar clique aqui, por exemplo, baixar o e-book sobre, vamos lá, os efeitos da pandemia nas pessoas. O usuário vai saber que aquele e-book, naquele link, ele vai me levar para o e-book que é em relação ao efeito da pandemia nas pessoas. Então isso é uma boa prática, assim, não é... Também, né? Exatamente, não é boa prática de programação, é uma boa prática de conteúdo, de escrita, sabe? Então é meio que assim, pensar em relação para quem que a gente está fazendo aquilo, sabe? É muito importante. E é interessante que, assim, quem tem algum perfil, seja das mais variadas mídias, enfim, Instagram, YouTube, próprio Facebook, se você tem um perfil no Twitter, você começa já a ser uma pessoa que influencia em conteúdo, né? Por mais que deseja especificamente isso ou não. Mas quando está disponibilizado, as pessoas acessam e isso é uma informação, um conteúdo que muitas vezes influencia, né? É interessante as dicas que o Thiago está trazendo já, assim, para a gente aqui, porque para além de quem despretensiosamente utiliza as mídias, né, enfim, para trocar com as pessoas e tudo mais, tem também pessoas que realmente têm interesse de desenvolver uma página profissional, né? Enfim, essas dicas são muito importantes. Eu acho que a mídia está cada vez mais democrática nesse sentido, as mídias sociais, né? E quando eu contrato alguém, assim, e eu não sei como que funciona aí por trás, né? Como que eu vou saber que se esse site ele tá acessível, ele não tá acessível? Porque, assim, igual no meu caso, já conheci o Thiago, né? A gente já tem uma experiência de vida, uma experiência profissional enorme. Mas uma pessoa que quer contratar um profissional e ela deseja que as redes dela, que o site, enfim, aquele produto ali, ele esteja acessível. Como que ela sabe que ele está acessível? Sim, eu acho que ela tem que conversar com aquele profissional primeiro, para saber dele se ele tem essa questão de acessibilidade desenvolvida no trabalho dele, tá? Porque muita gente coloca isso como requisito à parte do trabalho, só que na minha visão ele tem que ser dentro do trabalho, tá? E entender sobre isso. E aí o profissional, ele tem várias formas que ele pode auxiliá-lo a criar uma página acessível. Então, assim, hoje a gente tem vários validadores que a gente
coloca no site para saber se está faltando alguma coisa. Ele varre todo o código do site, por exemplo, e informa pro desenvolvedor se está faltando alguma coisa, se está faltando alguma legenda em alguma imagem, se alguma cor, o contraste está ruim com o fundo e tudo mais. Só que uma coisa que eu sempre falo, é muito importante a gente fazer testes com pessoas reais, tá? Porque nenhum validador ele vai chegar ao nível de uma pessoa, por exemplo, de uma pessoa com deficiência. Então, é sempre bom a gente ter essas pessoas. No caso do seu site, Dina, como era uma página mais simples, né? Então, assim, com o validador já bastava. E, claro, a gente tem vários feedbacks de várias pessoas vindo pra gente sobre o site. Então, nesse caso, assim, foi muito tranquilo. Só que se a gente está desenvolvendo uma coisa mais complexa, que a gente precisa de uma interação maior, é muito importante a gente ter essas pessoas com deficiência ao nosso lado. E acho que é isso. Assim, são as principais dicas, assim. Realmente, conversa com o profissional, sabe? Explica para ele suas necessidades, que ele vai te retornar. Eu acho que isso no início de fechar o contrato, sabe? Para depois, no final, não ter algum desentendimento. Você falar, né, que é algo que faz parte do seu trabalho e não algo à parte, é importante, né? Porque aqui, quando a gente fala sobre qualquer tipo de acessibilidade, isso já não está incluído, né, em qualquer trabalho que a gente vai realizar. Você vai fazer uma obra, por exemplo, num prédio, você tem que levar em consideração o fluxo de pessoas, né, a forma dessas pessoas transitarem, sim, a mobilidade. Por que isso se torna diferente com outros trabalhos, né? É claro que, assim, a gente tem algumas dificuldades, né? Por exemplo, eu comecei a estudar as Libras, né, para algum tipo de atendimento que fosse acessível para as pessoas surdas, né? Às vezes são anos, né, de estudo para você conseguir fazer esse tipo de atendimento, é algo que eu ainda não consegui. No caso do psicólogo, né, atendimentos que vão ser mais íntimos, você não vai conseguir ter uma pessoa ali junto para fazer uma tradução. Né? Mas tem outros casos de outros trabalhos que, mesmo sendo íntimos, que são, por exemplo, médica, né? De algum paciente ali que esteja no processo de uma cirurgia, né? Que ele precise de algum auxílio ali. Tem vários atravessamentos aí que a gente precisa pensar, né? Que é óbvio que esse profissional, e em momento algum eu estou colocando como que o profissional ele tem que saber conversar em outras línguas, né? Mas eu tô colocando como uma questão social que a gente deveria estudar sobre isso desde sempre, desde o pré, sabe? Por exemplo, a Libras, por exemplo, né? Que é uma língua aqui do Brasil, então ela deveria estar sendo estudada aqui no Brasil também. Porque isso vai auxiliar para os profissionais. Total. Né? E aí, se a gente for pensar na acessibilidade web, por exemplo, mesmo que esse profissional ele não saiba Libras, ele não saiba, enfim, como que é a vivência de um cego, mas ele tem ferramentas que pode auxiliar. E aí ele escolhe não utilizar dessas ferramentas, percebe, assim? É como descartar um público, né? Não, mas isso é fato, eles descartam o público. Gente, só pra gente dar exemplos que já aconteceu assim, são notícias publicadas, tá? Por isso que eu tô falando. Teve uma fã da Beyoncé que ela não conseguiu fazer alguma coisa no site da Beyoncé. O site foi processado, assim, a empresa Beyoncé, vamos dizer assim, né? Eles foram processados porque essa pessoa não conseguiu entrar no site dela, não conseguiu consumir aquele conteúdo. A Domino's, a pizzaria, né, dos Estados Unidos, teve uma pessoa, um consumidor, ela não conseguiu comprar uma pizza pelo site, porque ele não está acessível. Ela foi processada também, sabe? Então, assim, existem leis para acessibilidade mundiais, existem leis no Brasil sobre isso, e as pessoas desconhecem, sabe? Que existem essas leis. Porque, assim, hoje em dia, pelo menos os sites governamentais, eles precisam ser obrigatoriamente acessíveis, tá? E tem as leis também que servem para qualquer site externo do governo, que são os sites que a gente acessa no nosso dia a dia. Eles precisam estar acessíveis, assim, obrigatoriamente, tá? Senão a gente vai estar impedindo de uma pessoa de consumir aquele conteúdo. Igual eu falei, é muita gente, 24% da população brasileira. Se não for mais hoje, né? Ou menos, assim, mais ou menos nessa média. E assim, a questão de acessibilidade, hoje, ela não é só para pessoas com deficiência. Se a gente for pegar, por exemplo, vamos começar um exemplo do Instagram, tá? Vídeo. Se eu posto um vídeo hoje,
e não tem legenda, eu tenho um amigo que ele é surdo. Ele não vai conseguir entender o que eu tô querendo dizer, porque, né, tá dependendo da legenda. Então, hoje em dia, é importantíssimo. Se a gente for postar algum vídeo, a gente colocar legenda. Mas beleza, colocar legenda em vídeo é muito difícil. Teve um dia que eu gravei um story, gente, tipo assim, de 4 stories de 15 segundos. Sei lá, deu 1 minuto, né, de vídeo. Eu fiquei mais de 1 hora legendando isso, porque dá trabalho. Hoje em dia é trabalhoso você colocar legenda. Se você não consegue colocar legenda, foi até uma live que eu tava assistindo esses dias, tente escrever em cima do próprio vídeo, nos stories, por exemplo, o que você quer dizer. Porque isso aí não vai estar servindo só pra pessoa que é surda, não. Vai estar servindo pra gente mesmo naquelas situações que eu não posso ligar o meu áudio. Sei lá, eu tô em alguma situação, sei lá, eu tô no ônibus, eu tô em algum ambiente que tem muito barulho e eu não consigo escutar e eu tô sem fone. Pelo menos lendo, eu vou saber o que aquela pessoa tá querendo dizer naquele story, sabe? Somente pessoas que criam conteúdos importantes pra internet, né? Então, assim, é meio que isso, trazendo acessibilidade para o nosso dia a dia. Se hoje, quando dá 18, 19 horas, o nosso GPS ele troca de cor, né? O fundo dele é claro, e na hora que fica à noite ele escurece, isso aí é acessibilidade do nosso dia a dia. Por quê? Porque se fosse à noite, a luz ia ficar muito clara dentro do nosso carro e poderia nos distrair de alguma forma, a gente se envolver em algum acidente. Então, igual eu falei, acessibilidade do nosso dia a dia. Outro exemplo, já repararam que o fundo do Netflix ele é escuro? Aí eu vou perguntar pra vocês, qual é o horário que vocês mais usam Netflix na vida de vocês? O dia inteiro. O dia inteiro por causa da quarentena, né, querido? Não, quarentena, solteira, a única coisa que eu faço é ver Netflix. Mentira, gente, eu estudo, faço um monte de coisa. Mas eu uso muito. No período da noite, né? Eu pensei que tinha quebrado, mas ainda bem que você respondeu à noite, Dina. Mas, tipo assim, mas é muito meio que óbvio, sabe? Porque à noite tá tudo escuro. Então, ô Felipe, vamos fingir que você tá dentro do seu quarto com a luz apagada, tá bom? E tá escuro o seu quarto. Sim, porque tem meu quarto é ar-condicionado. super escuro. Então, aí beleza. Eu vi sua parede tem uns negócios preto mesmo. Então, assim, gente, imagina que a gente tá dentro do nosso quarto, se o fundo do Netflix ele fosse branco, vocês imaginam o clarão que ia dar dentro do nosso quarto. E aí, isso são detalhes. Exato. Não, mas isso, gente, eu tava lendo, claro, eu tô falando isso, mas eu fui pesquisar a fundo, né? Tem uma pesquisa de uma cientista e ela fala que com o passar dos anos, essa luz que nosso computador emite, que telas emitem, é muito prejudicial para a nossa visão. Muito. A gente não tem noção. Pele também. Eu falei isso esses dias que as meninas perguntam se elas estavam usando protetor solar em casa, elas me zoaram. Eu não zoei, eu uso. Inclusive o meu está aqui na minha frente, porque eu retoquei ele agora. Tem essa dificuldade também. Sim. Pois é. Então, eu tenho essa dificuldade também de passar protetor, sabe? Eu sou uma pessoa que não passa muito. Mas isso é verdade, gente. A luz, principalmente as luzes de escritório que a gente tem, elas são super prejudiciais pra gente, sabe? Sim. Então tem que passar mesmo. E pensando nisso, Thiago, desculpa te cortar aí, eu tava conversando sobre isso ontem, que assim, o protetor solar, ele também não tem essa acessibilidade, a maioria deles, para essa luz. Veja bem, ele tem o fator de proteção, né? Mas o PPD dele, que seria para proteger contra a luz, acho que UVA, né? Essa luz branca, essa luz azul. Se eu estiver falando errado aí, dermatologistas, por favor, não me processem, não me... E pessoas que sabem coisas de luz. Porque a gente não entende Lacan, não entende de dermatologia. Não, brincadeira, não. Você tem mais alguma consideração? Ou, meninas, vocês têm algo a mais para colocar? Que esse assunto como a gente colocou, é um assunto que a gente tá aí próximo o tempo inteiro, né? Que a gente consome muito de alguma forma, mas ao mesmo tempo que tem por trás a gente não... A gente não tem noção, né? Sim, a gente só consome o produto final, né? Assim, as redes, tal, a gente tá ali Exatamente. ligada o tempo todo, mas a forma que é feita e o que a gente pode fazer em relação a isso também, né? A gente não tem tanta proximidade. Vocês têm algo a considerar? Eu gostaria de, na verdade, aproveitar, assim, com você, Thiago, assim, que você já vem falando, muito enriquecendo bastante o debate aqui com a gente, trazendo muitas dicas, informações, né, que nem sempre são, que realmente não são o que
conhecimento público, é muito legal essas dicas, assim. Eu queria que você falasse um pouco sobre para quem tem interesse em trabalhar na área, por exemplo, eu trabalho com jovens aprendizes e é uma fase assim muito interessante de descoberta de muitas possibilidades de profissão. E o trabalho nas redes, por exemplo, nas mídias sociais, enfim, produzindo conteúdo, é um trabalho que está sempre moderno, né? Assim, sempre contemporâneo, né? Uma das atividades que ela só desenvolve, evolui, né? Ao contrário de outras profissões que elas vão se reinventando, né? Tomando outras características. Queria que você falasse um pouco sobre para quem tem interesse em trabalhar na área, quais são os processos, enfim, né? Qual que são as habilidades que, de repente, é necessário que tenha interesse, né? Legal. Então, eu acho que, assim, você pode ter vários caminhos se você for pensar em acessibilidade, tá? Então, como design, desse profissional que mexe, né, que está relacionado a design, eu acho que é entender mesmo como que o design ele vai influenciar na vida das pessoas. Eu acho que, assim, sei lá, eu vejo um movimento bastante legal que a galera, os profissionais que se interessam por essa área, são pessoas que têm uma empatia muito grande, assim, porque a todo momento a gente trabalha com pessoas e para as pessoas, tá? Então a gente tem vários recursos, várias guidelines, vários guias que podem nos ajudar no nosso trabalho. Então eu sempre gosto de recomendar a W3C, né, igual eu falei mais no início, que ele é um grande órgão que meio que padroniza tudo que é focado Muito para a legal. internet, tá? Tecnologias para a internet, acessibilidade para a internet. E acessibilidade, acho que ela está em todas as áreas, né? Não só em tecnologia. Se a gente for pegar a galera de arquitetura, né, eles precisam entender como a acessibilidade influencia no trabalho deles. E hoje, nesse movimento que a gente está fazendo bastante de criar conteúdos, é a gente realmente entender como a gente pode beneficiar. Então, por exemplo, essas lives que estão acontecendo aí recentemente por causa do Covid, né? A maioria, eles estão colocando libras, né? Então, assim, já vai ser uma forma de acessibilidade para as pessoas surdas, né? E assim, aí, gente, recentemente um amigo meu veio perguntar assim, gente, mas eu não vejo sentido de ter libras nas lives porque é música, né? Mas assim, gente, cara, não é assim, sabe? Poxa, a música tem letra também, ela tem sentido, sabe? Então, assim, tornar cada vez mais os espaços mais acessíveis para essas pessoas. Nossa, eu perguntei tanta coisa, eu já falei tanta coisa, o tema é tão denso, né? É uma questão tão profunda, literalmente, porque tem vários aspectos que a gente realmente não pensa. Acho que por ter as coisas muito fáceis pra gente, na maioria das vezes, nós somos de uma geração que tem as coisas muito na mão, né? A gente vive isso atualmente. Então, assim, acaba que, na maioria das vezes, quando a gente para se questionar e para conversar e para dialogar sobre esses aspectos, esses temas, a gente se depara com coisas que, às vezes, a gente nem para pensar de como funcionam, sabe? Então, assim, eu tenho mais a que agradecer o Thiago, porque, igual eu conversei antes da gente começar a gravar, eu tenho bastante interesse sobre as coisas do tema, mas eu não sabia muita coisa. E a gente ia conversando e entendendo melhor, assim, como que funciona tudo, como que isso tem tido impacto na nossa sociedade, né? Como que as pessoas deveriam abranger cada vez mais essas questões. Sim, é uma questão de empatia e criatividade, né? Muito, 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 muito obrigada pela participação. Poxa, eu que agradeço, espero que você participe de mais programas com a gente. Por favor. Foi muito, muito legal. A gente fala pouco, né? Gente, eu amei. Não, tipo assim, não, se deixar, eu fico aqui, a gente vai ficar aqui um dia inteiro gravando, conversando. E assim, gente, obrigado também pelo espaço que vocês me deram para falar um pouco sobre isso. Eu sempre falo que, assim, eu não sou a melhor pessoa para estar falando sobre acessibilidade. Eu acho muito mais interessante alguém, sei lá, alguém que tem alguma deficiência contar sobre a vida dela, porque eu acho que faz mais sentido. Porém, como eu sou um profissional que eu estou bastante ligado a essas pessoas, então eu estou aqui meio que passando para vocês e para quem está escutando
o que a gente pode fazer como profissional para ajudar essas pessoas, sabe? Porque faz todo sentido. É o que a gente fala sobre ser protagonista, mas não necessita a gente ser protagonista para falar sobre alguma coisa, pra gente expandir alguma informação, né? Proporcionar então, diálogos, né, Dina? Sim, mesmo que a gente não esteja nesse lugar de protagonista, a gente pode sim auxiliar outras pessoas, né? Thiago, como que as pessoas podem entrar em contato com você, além do @Nota Criativa? Então, gente, eu tô super disponível em todas as redes aí. Então, se vocês precisarem, @Nota Criativa no Instagram, no Twitter, vocês vão encontrar. Breve vai ter um canal Nota Criativa, porque, gente, fazer conteúdo da internet é muito difícil, você sabe disso. Então, uma coisa de cada vez, por favor. E vamos lá, aí tem um blog, né, notacriativa.com, e tem minhas redes sociais pessoais, né, sou o Thiago Marques no Instagram, vocês podem também encontrar. Eu não falo, assim, nada sobre assuntos técnicos lá, é mais dia a dia, é mais fotinhas pessoais, muito legal. Tudo lá. E LinkedIn também, Thiago Marques, LinkedIn eu falo bastante sobre trabalho e tal. Thiago com TH. Mesmo. Thiago com TH, Thiago Marques, e @Nota Criativa. Para dúvidas, sugestões e reclamações cordiais, é só enviar um e-mail para podquestionar@nãoentendolacan.com.br. Como de praxe, eu vou soletrar pode questionar. É PODCAS, T de tatu, ION de navio, AR, @nãoentendolacan.com.br. Lacan é com C e N de navio no final, tá? E vocês podem nos seguir também nas nossas redes sociais, que é @nãoentendolacan no Twitter e no Instagram. Isso mesmo, gente, muito obrigada. A gente se vê virtualmente, álcool em gel. Se precisar sair, use máscara, né? De preferência, fique em casa, se puder. Cuide de si, né, Dina, e dos seus também. É um momento muito de cuidado. Sim, e utilize a sua criatividade para trabalhar com diferentes públicos, né? Sim. Obrigada mais uma vez. Muito obrigado, gente. Obrigada, Thiago. Beijos. Ótima semana para vocês. Para você também. Obrigada. Obrigada. Tchau, tchau. Tá pronta em roupa lavada.